A Defesa Civil do Rio de Janeiro emitiu alertas de chuvas intensas. Bem, bastante afetada historicamente pelas chuvas. Permanece em estado de alerta. Decretaram calamidade pública e alagou novamente ontem. Maiores tragédias da região. Por conta das enchentes. Moro aqui em Passarinho desde 1997. Essa comunidade é uma comunidade que veio do Morro da Conceição por uma luta por moradia. E aqui o pessoal foram fazendo as casas do jeito que podia, né? Então é uma luta que vem de muito tempo, né? E em 2022 teve uma enchente aqui que chegou quase aqui na avenida. Então muita gente perdeu tudo que tinha dentro de casa. Pra gente é muito ruim, porque cada chuva que dá, todo mundo fica apreensivo. Essa chuva forte que deu, cedeu ali, o rapaz estava fazendo o arrimo, aí arrastou tudo a chuva, levou tudo. Então ali, aquela casa de lá está condenada, o poste também estava para desligar, eu não sei se desligaram, porque ele pode cair também, que ele está descoberto, a barreira arrastou. A maioria do barro não está descendo o ônibus, porque pode virar, né? Acontecer acidente, caminhão pesado pode cair ali, porque o calçamento pode ceder a qualquer momento. Se continuar chovendo, vai descer. E a gente já está sem o ônibus, vai ficar pior. Porque vai parar de vez. Nem vai subir, nem vai descer, nem carro, nem caminhão, nem ônibus, nem nada ali. Com o crescimento da comunidade, o povo foram tomando toda a extensão do rio e tem casa dentro do rio, né? E isso, a água quando chove muito, não tem para onde ir, então vai para dentro da casa do pessoal. Cada vez que a água que chove, todo mundo fica apreensivo, porque desde 2022 que as pessoas ficaram com muito medo. Olha, eu acho aqui um lugar tranquilo, entendesse? É tranquilo, não tem zoada nem nada, entendesse? É tranquilo. Agora, eu fiquei muito preocupada quando eu vim morar aqui antes, porque eu pensei nesse rio, entendesse? Eu perguntava assim aos moradores, esse rio, essa água penetra aqui na casa? Muita gente dizia que não, que nunca a água chegou aqui. Mas em 2022, a água chegou, minha filha, 30 centímetros. Eu fiquei muito assustada, entendeu? Assustadíssima. Eu rezei a noite todinha pedindo ao Senhor. Eu moro aqui na comunidade, né? Aqui Dois Carneiro Baixo, há 31 anos. 31 anos. Cheguei aqui em 94, mas aí teve muitos problemas, né? A nível principalmente da enchente. Estava em pleno verão e de repente eu estava numa festa, num domingo. No domingo, estava numa festa e de repente todo mundo dizia, olha, o rio transbordou e a enchente está entrando. Eu saí correndo, cheguei aqui, a água estava por aqui, já chegando aqui. Depois de 17 anos, houve a segunda enchente no dia 28 e 29 de maio do ano 2022. Então faz 3 anos, né, que eu sofri aí foi enchente para valer. Né? Aqui dentro da minha casa entrou 70 centímetros e lá fora, no quintal, por ser mais baixo, entrou 80 centímetros. Foi um horror e acabou com quase tudo da minha casa. Como os demais, né, sofreram, né? Teve aqui no Monte Verde, não houve enchente, mas houve as barreiras
morreram 22 pessoas aqui no Monte Verde, que aqui é fronteira, né, com Dois Carneiros Baixo. E aqui no outro lado da linha, aqui, todo mundo perdeu tudo, foi um horror de enchente, né? Foi um horror de enchente. Eu perdi sim um colchão de casal, porque meu marido esqueceu, mas outras coisas tudo ele subiu. Tudo na cadeira de sofá, botou tudo um em cima do outro, deu tudo certo. A televisão botou em cima do guarda-roupa, mas eu fiquei com medo assim, que perdesse um bocado de coisa e a gente não ia ter condições de comprar, entendesse? Mas graças a Deus não, ele conseguiu salvar tudo. A geladeira foi a primeira coisa que ele subiu, a geladeira. Foi um sufoco muito grande. Agora aqui chegou 30 centímetros, mas lá para baixo. Menina, chegou no teto a água, no teto. Misericórdia, foi um sufoco. As pessoas perderam tudo lá na frente. Tudo. Pense num sufoco. Aos pouquinhos foram se refazendo, né? Graças a Deus foram se refazendo, mas é difícil, muita enchente, viu? Eu nunca tinha morado num lugar que a água chegasse, não. Nunca. Te arruma, Fátima. Porque vai com a menina, porque minha neta. Porque a água tá chegando. Poxa, menina, quando a gente saiu por aqui, por dentro d'água, olha, a cobra dentro d'água, e eu com medo da cobra. Olha, a cobra. E eu andando, fui lá pra rua, por aqui por cima, entendeu? Pra gente sair, porque por aqui não aguentava passar. Isso foi em 2022, no dia 28 de maio. Pense, viu? Eu sou do território de Passarinho, zona norte do Recife, e dentro do meu território eu atuo como uma forma de evidenciar o meu território, no sentido de como é que eu faço que aquelas pessoas que ali moram naquele lugar possam mostrar suas dores no sentido de diversas formas. Eu sou pesquisadora do Instituto Decodifica, uma das organizações que compõem o projeto de enchentes. E eu estou aqui hoje no Compás, na Câmara, para a gente fazer o nosso primeiro dia de oficinas territoriais. Várias falas, várias trocas das pessoas sobre o processo das enchentes aqui na região metropolitana de Recife. Quais são os impactos dessas enchentes, né? Quais são as populações mais vulnerabilizadas? É um assunto muito denso falar sobre enchentes, falar sobre as mudanças climáticas, falar sobre o que está acontecendo. É muito sensível, mas ao mesmo tempo é extremamente forte ver como as pessoas têm vontade, têm interesse. Do contexto de enchente, de alagamentos e enchente, a gente, através dessa problemática, a gente cria justamente uma base de informações dentro do território e através desses dados e de informações a gente faz incidência. Eu acredito que essa fase de estágio é onde a gente consegue se comunicar com o poder público, é onde a gente consegue se comunicar com as organizações, é onde a gente consegue se comunicar para fazer algumas coisas dentro do nosso território. A enchente de 2022 foi um evento muito traumático, né, para mim, para minha família como um todo. A enchente me fez pensar, né, o que a gente pode estar fazendo, o que eu posso fazer para cuidar melhor do meio ambiente. Eu disse, não, eu preciso ressignificar isso, eu preciso olhar para o meu espaço, né, para o meu território, com outro olhar. Quando chove, eu já choro. Já passei por muitas coisas, já passei por alagamentos, por quedas de barreira, mas vi muita gente sendo soterrada, enchente mesmo, passei por água no percurso, uma sobrinha que a gente criou, que a gente passava com água no percurso com ela, assim, levantada para não molhar, que ela era bebê. Vi muitas coisas que realmente a gente não quer lembrar. Eu já acordei com minha mãe em desespero, tendo para acordar, tirar as coisas, levantar as coisas, porque já estava entrando dentro de casa. Deixou uma marca que vai durar muito para poder esquecer. Todos os anos. Quando não é enchente, né, o rio transborda, que provoca a enchente, mas tem os alagamentos que vêm das partes mais altas, das ruas que são asfaltadas, e a água inunda lá, todas as ruas, né? A gente fica ilhado. O poder público não teve contato com a gente, né? E a gente não teve esse espaço de fala, esse espaço de acolhimento. Então, esse projeto está sendo um pouco disso, né? Esse espaço de fala, de acolhimento, de ressignificação, né? É importante essa formação para a gente ter conhecimentos, a gente ter as informações
tanto passar para as pessoas as nossas dificuldades, como também a gente receber as informações, instruções, como a gente deve se comportar, como a gente deve agir, né, nos momentos de dificuldade, né, que é a enchente, as inundações, que a gente fica meio perdido, né, sem saber o que fazer, né? Construir dados a partir das pessoas que viveram essa realidade. Olhar para esse espaço, olhar para a natureza, entendê-la, compreender, para tentar viver de uma forma mais digna, vamos dizer assim. Que o território ele tem essa potência, as pessoas têm essas potências nas suas histórias. E um espaço de esperança também. Eu acho que existe uma importância muito grande em entender como as enchentes atingem as pessoas aqui na cidade de Nova Iguaçu. E hoje a gente está aqui no território de Kennedy, né, que é um território cercado por rios que alagam sempre, né, que enchem sempre. Então a gente está aqui para entender como essas pessoas sobrevivem em meio à injustiça climática, né? A gente teve a roda de memória agora e a galera estava relatando, por exemplo, que teve uma chuva em 2023 que a água veio no peito, né? Então, são situações que não podem ser normalizadas e, sendo cria de Nova Iguaçu, eu senti a necessidade, né, de fazer essa articulação e trazer essa perspectiva territorial para cá, né, de como o clima impacta na vida das pessoas da Baixada Fluminense, sobretudo de Nova Iguaçu. Só quem sente a dor, quem passa por ela, cara, e todo ano. Você imagina todo ano e você junta um dinheirinho, aquele pouquinho daquele dinheiro, aí você fala assim, ó, vou comprar uma cama, vou comprar uma roupa pra mim que eu tô precisando, né? A gente não sou obrigado a usar roupa velha. Quem tá dentro de casa não sabe o que tá acontecendo. Pô, às vezes você tá deitada, às vezes você já pegou naquele soninho, então você vai chuva, a gente sabe que vai chover, é normal aquele barulhinho. Se não tem um vizinho chamando a outro, ó, gente, tá enchendo o rio, vamos levantar as coisas. Porque não tem, aqui a gente precisa de uma sirene pra poder avisar que tá tendo alagamento, a gente não tem. E às vezes quando a gente, na chuva, na enchente, a gente perde uma roupa de cama, a gente perde um sapato, a gente perde uma roupa. A gente às vezes tá sem dinheiro pra gente comprar nosso material de limpeza. E cada ano você compra uma coisinha pra sua casa e cada ano você perde. Você perde até a sua identidade de viver. É isso que acontece. Uma das enchentes que mais marcou a minha vida aqui em Nova Iguaçu, eu era criança, eu deveria ter o quê? Uns 4, 5 anos, me lembro como se fosse hoje, foi Natal. A mesa estava toda pronta, né, da ceia, teve uma chuva. A rua toda encheu, tinha um valão do lado da minha casa e a água saiu entrando com tudo. Só deu tempo dos meus tios pegar a gente, né, que a gente era tudo criança, e levantar, porque senão até a água ia levar a gente também. Foi muito horrível mesmo, pessoas morrendo, entendeu? Inclusive meu pai também, que mora próximo também, sofreu enchente também, né? Ele teve em 2022 ele teve um infarto, devido a ter perdido as coisas dele, quase que eu perdi meu pai. Ele não desabafou, não chorou, ele guardou pra ele, né? Aí ele teve que ir para casa do vizinho, pular para casa do vizinho, para poder a água não subir e talvez morrer afogado, né? Aí ele perdeu uma cama nova dele, aí aquilo guardou para ele, ele veio a infartar. Sempre teve essas enchentes, mesmo fazendo batente, você fazendo obras. 2024, em janeiro, eu passei por isso, comprei algumas coisinhas, acabou inchando porque entrou 4 dedos de água, né, dentro da minha casa, porque infiltrou por debaixo do piso, não foi pelos ralos, infiltrou mesmo, então consegui segurar o guarda-roupa. E ano passado mesmo, dia 22 para o dia 23, teve uma chuva perversa e aconteceu isso de novo, só que dessa vez entrou muito mais água infiltrando por baixo. Acabei perdendo meu guarda-roupa, 2 guarda-roupa, né? Meu móvelzinho de unha, meu rack da sala. Só não molhou cama e sofá porque infelizmente tinha os pés.
mas eu fiquei num prejuízo muito grande. Aí tive que fazer uns batentezinhos pequenos para poder segurar. E é isso, assim, eu fico até meio coisa de comprar coisa agora nesse momento, porque por causa de chuva, enchente, perder tudo de novo. Porque é um dinheiro que a gente trabalha, soa para conquistar e no final das contas a gente perder, assim, de mão beijada para água, para enchente. Dá aquele susto, sim, de que quando vai chover tem que já ficar ligado, não dormir direito, para ter que pôr as coisas para cima para não perder, né? E isso para mim se tornou um trauma. Quando eu vejo a chuva hoje em dia, eu fico nervosa. Hoje em dia, quando chega esse tempo de chuva assim, eu deixo de sair, eu deixo de viajar, evito de trabalhar, de viajar, para poder não ficar muito tempo fora, para poder não chegar dentro da minha casa e não ver minhas coisas boiando, né? Então isso se tornou um trauma para mim. Sofrer o que essas pessoas sofreram é algo muito delicado, então existe ali um entendimento de como se chegar, como sair, como abordar temas tão delicados e ao mesmo tempo conseguir atingir o objetivo da pesquisa, né? Porque no final a gente precisa de resultado e esses resultados precisam perpassar pela nossa sensibilidade também, pela empatia com o outro. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande, mas também uma oportunidade muito bacana de traçar aí literalmente um retrato do território e conseguir incidir em cima dos dados que a gente está produzindo para cobrar melhorias para essa situação. É muito importante pensar como, mesmo a gente estando na mesma cidade, as nossas realidades podem ser diferentes, mas que elas se encontram na desigualdade também, né? Hoje a gente está aqui em Acari para realizar a primeira oficina territorial do projeto Retratos de Enchentes. Pensando que esses são territórios historicamente vulnerabilizados, esses territórios são constantemente assolados pelas enchentes, alagamentos e inundações. E que vai estar acontecendo uma pesquisa, né, na metodologia de geração cidadã de dados para fazer um mapeamento territorial, né, por meio da cartografia social, do mapeamento participativo, que leva em conta o protagonismo local e a participação e os conhecimentos do território. Tem uma outra questão que é pautar com ciência, né? Pautar com noção do que está sendo dito, né? Não falando academicamente, né? Mas, e nem sobre a questão única e exclusivamente de dados em si, mas para a gente ter uma melhor ferramenta de como trocar essa ideia com os moradores. Ter a oficina de cartografia, ter essa noção de ver o nosso território em um mapa, no chão do nosso espaço, ter essa ciência, né, do quão grande é o nosso território, que muita gente acha que Acari é muito pequeno, mas Acari é muito grande e é todo um grande território sendo afetado pelas questões climáticas, assim. Então a gente, a partir desse final de semana, a gente tem um plus, né? A gente tem um a mais nessa bagagem para essa troca com os moradores, que não se inicia esse final de semana, mas também não termina aqui, né? Essa oficina a gente vai poder estender ela para a nossa atuação política no território. Não existe tirar dados do território ou com o território e não retornar a esses lugares. Tem um elemento muito importante no processo de entrevista dos moradores, sendo nós também moradoras do território, que tem um vínculo com o território, é que esses moradores, eles não são pessoas distantes da nossa realidade, né? Esses moradores são os nossos próprios vizinhos, são pessoas que me viram crescer. Então o elemento da pesquisa, ele está muito vinculado com a nossa relação pessoal com o território, o vínculo que a gente constrói. Conversando de forma mais esmiuçada, mais detalhada, com moradores que a gente já conhece há muitos anos e que talvez a gente tenha deixado passar muitas perguntas que a gente nunca trocou ideia, né? Então, a partir do processo da pesquisa, se abrem, né, portas de diálogos que a gente não teve antes com pessoas que a gente já conhece há muito tempo. Por ser do território também, eu acho que nada é muito novo pra gente, né? Eu acho que a gente só tá tendo mais proximidade com o pessoal, né? E aí, indo de casa a casa, sabendo as especificidades de cada caso. Só que quando a gente pesquisa algo no nosso território, pro nosso povo, pra nossa gente, ela é muito além. Eu acho que a gente é mais delicado, é mais, de certa forma, violento, porque a gente vai revivendo todas aquelas histórias junto com as pessoas e não tem como a gente ficar à parte da situação, a gente está envolvida na situação.
como um dos impactos climáticos da cheia do rio, né, da desestruturação da bacia do rio Acari no território é também o apagamento das nossas memórias. Minha família perdeu diversas fotos antigas, fotos que a gente não tem mais como recuperar, fotos que a gente não tem mais como refazer, obviamente, né? Muito desse material ele se foi com a enchente, né? Então isso também são violências e lutas que elas vivem se cruzando, que é uma coisa que eu falo muito, né? Como as violências e as lutas elas se cruzam, e a reafirmação das lutas e das memórias é uma luta do coletivo Fala Acari. A formação de um legado para aquilo que a gente quer construir, né? Que a gente espera muito que passe, né, para além de nós, né, e que crie vida e que crie cada vez mais processos de memória, de identidade local e de pertencimento, né, que a gente possa estar falando de enchentes, mas que a gente possa estar falando de política pública, que a gente possa estar falando de vida, né, de construção de possibilidades. Tá nesse processo de campo aqui no bairro Kennedy, para mim foi muito especial, assim, no sentido de que eu sou cria de Nova Iguaçu, moro em Nova Iguaçu desde que eu nasci, e sempre transitei pelo bairro porque eu tenho uma família que mora no Moquetá e família que mora no Carmari, que é um extremo a outro. Então eu sempre passei pelo Kennedy de bicicleta. Porque o Kennedy ele é conhecido como um bairro de passagem, né? Ele tá entre os bairros famosos de Nova Iguaçu, que tá entre a Posse, tá entre o Rancho Novo, tá atrás do Caiuaba, mas ali é só a passagem. As ruas dele são mais famosas que o próprio bairro, a Rua Ré, a UAF. Me tem uma aproximação pessoal, porque muitas vezes são histórias de pessoas que eu convivi, de familiares. A gente acaba levando um pouco de esperança ou apenas uma voz a quem quer ser ouvido e acaba não sendo escutado pelo poder público. Nesse processo de pesquisa, poder conversar com os moradores do bairro, entender as perspectivas que eles têm sobre o próprio território, conseguir entender qual esperança eles possuem, o que desmotiva eles a continuar no bairro é o ponto mais crucial, né? Lá pertinho do Rio Botas, na rua do Rio Botas, as pessoas são bem resistentes a dar entrevistas porque é um território, é uma rua que é sempre alagada e tem as enchentes. Então, quando eu falava que a minha avó era a dona Graça do outro lado do rio, aí teve uma senhora que me respondeu, a muito custo, mas me respondeu. Teve um momento em que eu relembrei que em alguns episódios de enchente tem até pessoas que andam de canoas pelo bairro, as pessoas riam e aí elas se sentiam confortáveis para compartilhar aquilo que elas vivenciavam através das suas dores. Então foi uma troca assim, de conversa, sabe, de cria para cria. E aí a gente conseguiu fazer com que muitos que estavam fechados trocar ali, tipo, se sentindo mais próximo. Teve gente que ofereceu até café. Na falta que a gente sente dessas informações e desses dados, dessas ocorrências de décadas atrás, a gente também está trabalhando para que a geração que vem após a gente veja no nosso trabalho uma base de memória para que ela siga sendo estudada, para que ela siga sendo rememorada, mas muito mais para dentro mesmo do território. Eu acho que eu tenho muita expectativa para isso e espero que chegue muita mais gente e muito mais lugares, não só aqui, como em outros países, outros estados. É muito nessa perspectiva de trazer para o presente fatos do passado, para, enfim, entender a origem dos problemas e conseguir reconstruir um novo futuro. Um canal mesmo de transformação, assim, esse contato direto. Ter dados evidenciando o que está acontecendo, o apagamento que a gente está sofrendo, a negligência que a gente está passando, eu acho que é isso que a gente precisa evidenciar nesse momento. E é isso que a gente talvez queira que a população saiba. É da gente fazer a revolução aqui dentro, sabe? Mostrar nossa cara preta, de ir pra rua, fazer caminhada. Então, esse é um momento bom. Nós não precisamos ser salvos, né? A gente precisa de política pública, a gente precisa de mais investimentos, a gente precisa de financiamento, a gente precisa de uma produção de conhecimento que priorize, né, e que valorize o nosso olhar sobre esse território. Eu queria que eles viessem no dia que tivesse uma tempestade, para poder eles ver com os próprios olhos. As autoridades para poder ver como é que a gente perde as coisas dentro de casa com a invasão da água.
Como que essa galera que está no poder, como essa galera engravatada trata do assunto? Porque uma vez que as pessoas entendem isso, elas não precisam fazer parte desse jogo político com P maiúsculo, palavras difíceis, coisas muito bonitas. Não, a realidade está aqui. Isso foi a gente que fez. Cada pessoa ela tem uma história a partir desse grande problema que é a enchente, vamos dizer assim. E que como a gente acaba meio que se conectando por essas histórias, né? Que está distante, mas está junto, né? Porque é a realidade da periferia, né? É como se a gente enfrentasse as mesmas situações. Isso é importante a gente falar para a gente se fortalecer.